Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse primeiro episódio da nossa segunda parte do século, século de episódios aqui, decidimos que vamos nos focar em algo que falamos no episódio 50. Falamos muito, na verdade, porque foi uma reflexão bem recorrente da nossa revisão de tudo o que falamos e fizemos diferente em virtude dessa jornada do VB, que é ser um poste. Essa frase aí é do Pedro, então eu vou deixar ele definir aí melhor para vocês o que ele quis dizer com isso, mas antes que ele faça isso, só volto a afirmar que é imprescindível que vocês escutem o episódio 50 para realmente entender o que vamos falar aqui agora. Então, Mr. Pedro, o que é ser um poste? Oh meu Deus, os cara já chegam jogando a bomba no colo. Não, gente, agora é sério. O que eu imagino quando eu disse essa fática frase que me persegue agora? É o seguinte, eu acho que analisar algumas situações, como é que eu posso dizer? Quando você é apenas um observador, é mais fácil. Porque normalmente o que acontece? É igual eu disse, algumas regras são sempre abstratas e universais. Só que suas aplicações são concretas e, como é que eu posso dizer, individuais, pessoais. Então muitas vezes é mais fácil você indicar, por exemplo, uma norma ou sei lá, indicar um caminho mais prático para uma pessoa, porque se você analisa pelo escopo tipo mais simples, entendeu? Tipo assim, você consegue reconhecer pelo menos na minha visão, uma atitude boa em relação ou um conselho útil. Só que a partir do momento que você coloca alguns fatores individuais, pessoais e etc, muda um pouco o escopo, entendeu? Então, normalmente, por isso que o pessoal fala que é mais fácil você indicar normalmente, tipo, pros outros, não indicar, mas, tipo, tentar aconselhar as pessoas ao mesmo tempo que você não tem essa facilidade em lidar com a situação você mesmo, entendeu? Você talvez tenha as premissas que você sabe que devem ser seguidas, só que devido à sua experiência pessoal, talvez não pareça tão atrativo pra você. Isso é o famoso faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Exatamente. Mas todo mundo já passou por isso em algum momento, cara. Não tem como. Tem uma outra frase que eu vi no meio, eu tava pesquisando, que eu vi o cara fala, tem uma frase que é famosa, não sei se é famosa, que fala, tipo, toma aqui meu conselho, não tô usando mesmo. É basicamente isso. Ou a situação contrária, né? Se você tá vendo uma pessoa passar por aquela situação, que você inclusive passou parecido e se ferrou, é mais fácil você já sabe que... Você já tem sua experiência, pode dizer, daquilo. Esse negócio que você falou aí por mais que você ter experiência também, eu vi que uma outra coisa que às vezes pesa muito é que, por exemplo, quando você tá dando conselho pra alguém, tipo, eu tô dando conselho pra vocês, tipo, eu não sou você, eu não sei exatamente, né, o que realmente se passa. Só que se torna mais complicado pra mim seguir esse conselho, porque é que ele fala, tipo, você tem informação demais. Tipo, eu tenho informação demais sobre mim, sobre como eu vou reagir a tal coisa. Então, muitas vezes, por mais que você ache que vai funcionar pra aquela pessoa, você acha que não vai funcionar pra você. Não. Tá ligado? Tipo, você tem informação demais da situação. Então, você fica meio, tipo, mas não vai dar certo comigo. Então, você acha especial, tá ligado? Assim, suas particularidades são o que vai, tipo... São a justificativa pra você não seguir seu próprio conselho. Sim, exato. Você acha Isso especial. daí também é o famoso, na prática, minha teoria é outra. Realidade e teoria quando se choca. Sim, mas assim, para não ficar só em provavelmente conceito que os ouvintes todos sabem e podem intuir, a intenção aqui, em primeira instância, é definir esse sentimento aí de ser um poste, que é importante dizer que é diferente do efeito poste em estatística, que talvez não muitos conheçam, mas existe, e tem que ver com uma tendência, principalmente de acadêmicos, em buscar dados e
evidência, Vou colocar só um em linhas eufemismo, gerais. César. Oi. Por favor, desculpa cortar. É que poste é muito feio, coloca assim, ser um farol é mais bonito, entendeu? Farol indica o caminho. É que poste é um poste, entendeu? Os caras vão lá e Você vai mija. iluminar, você ilumina só embaixo de você, né? Vai ali e mija. O farol não, o farol é mais poético. Então, esse episódio vai chamar Efeito Farol? Tá bom. É que o efeito poste, ele dá a entender que você ilumina sem se auto-iluminar, mas tem alguns postes que sim fazem isso, depende do design. Tô bem. Então aqui... Vamos discutir sobre poste. Não, mas o efeito poste em estatística, já que eu comecei, terminar a referência, é quando vem de uma piada de que o bêbado sempre busca as chaves que ele perdeu embaixo na luz do poste, mesmo que ele saiba que tenha perdido em outro lugar. Quando você pergunta por quê, ele fala porque é mais fácil eu achar aqui do que no escuro onde eu perdi. Esse é um conceito interessante de se pensar também, que todo mundo vai buscar coisas no lugar mais iluminado, mais fácil, como aquelas razões clichês para pessoas fazerem certas coisas ou serem de tal forma, que numa exploração mais minuciosa nem sempre revela as reais razões. Então, eu diria, um exemplo claro é falar, a pessoa está fazendo isso porque é egoísta, ou porque é um filho da puta. Você reduz diminui a pessoa naquela luz da evidência da atitude, sem realmente explorar o que todos faríamos nos nossos casos, que é as circunstâncias, as particularidades que levaram àquele ato. Que, como a gente já falou, tem empatia, ó. Olha só. César Coach. A gente já falou disso em outros episódios também, em outro episódio, eu não lembro o título, mas quando alguém bate no nosso carro, é sempre o filho da puta. Quando a gente bateu no carro de alguém é porque foi um acidente. Então, tem que começar por aí, que o nosso julgamento de outros é sempre mais árduo e mais certeiro, porque não estamos contemplando as intenções e particularidades. E no nosso, como o William falou aí, sempre temos toda a informação necessária para ser, entre aspas aqui, justo. Se você quer saber mais do justo ouvinte, pula lá pro VB+. Vai ter umas horinhas aí para pensar sobre o que isso significa. Bem longo. Mas, enfim. Aqui, então, a premissa do episódio é debater um pouco sobre esse efeito farol, ou ser um poste com design que não se autoilumina, que eu gostaria de dividir em dois. Vocês falaram aí de uma primeira complicação, que é a complexidade que temos em saber nossa situação e não a dos outros. Mas eu dividiria esse efeito farol aí em duas partes. O primeiro é essa hipócrita, e o segundo é inação. Porque uma coisa é você realmente dizer, faça isso, faça aquilo, e você não fizer, e você não faz. E a outra é você falar, deveríamos todos fazer isso, mas eu não consigo. Então acho que para mim pelo menos tem um sentido lógico em separar aí, primeiro, por que existe hipocrisia e por que ninguém gosta dela. Acho que tem uma coisa que todos concordam, que hipócritas são pessoas, em linhas gerais, desprezíveis, com essa atitude desprezível. Acho que não tem uma cultura que você chega e fala, você gosta do hipócrita? Eu falo assim, cara, vocês são os melhores os hipócritas. Opa, amo. Opa! Eu gosto, eu sou um, eu falo. Assim como infidelidade, lembra que a gente falou também que é um dos poucos conceitos, talvez universais, que todos têm uma reação negativa em relação a isso. A hipocrisia também tem muitos experimentos aí que a gente vai falar mais em breve que mostram essa tendência. E o outro é aquele de, Buda diz sofrer é uma opção, né? Não se apegue em muitas coisas, porque isso só leva à dependência. E todos sabemos disso, é uma teoria, eu estou falando de Buda, mas pode pensar em Jesus, em Gandhi, pode pensar nos seus pais também, que sempre falam, filho, seja responsável, não tome muito, todos sabemos. É igual eu comentei, não, se a gente parar pra ver, é sempre, como é que pode dizer, universal, né? Igual você falou, você vê o mesmo exemplo contido em diversas culturas, pessoas diferentes. Sim, só que... Aí a intenção é separar a hipocrisia a inação. Porque algumas pessoas são hipócritas, ou porque somos hipócritas, ocasionalmente, e depois explorar o porquê que às vezes não atuamos naquilo que sabemos que é melhor pra gente. E aí vocês já falaram porque as coisas são mais complicadas na realidade, mas agora eu quero focar o papo pra hipocrisia. Depois chegamos na inação.
Então, bom, o primeiro ponto é que vocês já concordaram aí que ninguém gosta de hipócrita. Então, por que tem pessoas que são hipócritas ainda? Essa é a primeira pergunta que eu quero jogar aí no ar. Dado que todo mundo admite que não gosta, mesmo os hipócritas, como justifica... na verdade, isso é um pouco irônico, né? Que o próprio hipócrita não gosta de hipócrita e por isso é mais hipócrita ainda. Na verdade, o primeiro ponto é como você define uma pessoa estritamente hipócrita, no caso. Porque, tipo assim, querendo ou não, em alguma ocasião no decorrer da vida da pessoa, pode ser que ela vai se qualificar como. Pode acontecer. Provavelmente vai. Provavelmente vai. Provavelmente vai. Para facilitar a diferenciação aqui, hipócrita estamos definindo como uma pessoa que consciente e explicitamente fala que as pessoas deveriam fazer e se põe como exemplo disso. Tipo, faça como eu. Faça isso. É uma questão imperativa. Não é que todos deveríamos ser mais considerados. Não é nesse sentido. É usando realmente você, é usando faça como eu, é sendo imperativo. Não é dando sugestões generalizadas aplicadas a todos. É aquele cara que fala... É o vegetariano que fala, você não deveria comer carne. É o reciclador que fala, você está consumindo muito plástico, cara. Faça como eu, ó. Tome aqui na lata de tecido a Coca-Cola. Coisas nesse sentido aí. E aí você pega essa mesma pessoa depois num churrasco, escondido de todo mundo. Ou o cara do tecido... ou o cara do tecido da lata de tecido consumindo 1 milhão de itens de plástico. Tomando refrigerante com canudo. Pronto. Esse tipo de coisa que explicitamente contradiz o que a pessoa está dizendo para você fazer quando ela mesma não está fazendo. Esse é o hipócrita. Isso é hipócrita pesado. Não é hipocrisia do dia a dia. Então, que vocês percebem? Eu acho que a única coisa que pode explicar é o quê? É que ela talvez na cabeça dela, na consciência dela, ela tenha um código de condutas, tanto... Que código? Não segue. Não, esse é o ponto. Ela tem um código de condutas estrito na cabeça dela. Só que, tipo assim, não se aplica a ele, entendeu? Tipo assim, por fato dele se considerar, automaticamente, tipo assim, se ele comete uma falha, vamos dizer que ele tá isento daquele problema, porque ele prega em razão daquilo. Aquela coisa que a gente sempre fala, faz mais pro... Eu entendo dessa forma. Aquela coisa que a gente já falou algumas vezes, que tipo, faz mais pra encher o próprio ego do que, tipo, pra mostrar, olha só como eu sou bom, como eu faço as coisas certas, não sei o quê, mas... Tipo, a única coisa que mais pra ter a imagem do que pra... A única coisa que eu consigo imaginar é que, tipo assim, que ela adotando aquilo, ela enxerga que automaticamente ela vai estar isenta de, tipo, de todo do erro que ela comete. Entendeu? Ela fala, não, porque eu sou a favor disso, automaticamente eu não posso ser julgado por isso. Entendeu? Por mais que eu falei aqui agora. Só que eu tô levando isso pros outros, entendeu? Isso é o caso que a gente já comentou lá no Politicamente Correto, que é quem chama o outro de racista e por estar fazendo isso já não pode ser titulado como racista. É um bom Nesse sentido que você está falando. Sim. Mas aí, como vocês veem essa contradição do porquê que a pessoa que chama o outro de racista se sente cômoda ou talvez permitida em ela mesma ser racista em algumas situações? Porque ela entende que aquilo é, igual eu falei, um código, uma conduta vigente, e tipo assim, que automaticamente que ela está dentro daquele grupo ou daquela... Não sei se grupo seria a melhor definição para isso. Automaticamente ela é permitida algumas coisas, diferente daquele que rejeita o mesmo posicionamento que o dela, então automaticamente ele não tem esse direito, por assim dizer, poder agir dessa forma. Eu acho que, eu não sei, isso aí pra mim é muita coisa de imagem, sabe? Sim. A imagem que você quer passar, mas por mais que às vezes você seja, tipo, no âmbito privado ali, você é preconceituoso, mas ninguém vê, então você meio que acredita na sua própria mentira, que não, eu não sou preconceituoso, por mais que você realmente, no âmbito privado, ou seja onde for, você faça ou fale algumas coisas, tá ligado? Acho que é mais uma questão de imagem. Eu tô entendendo aí é que a primeira motivação é você garantir que é uma boa pessoa na vista dos outros. E a segunda é te dar uma licença moral de que porque você já está fomentando essa visão, você está promovendo esse valor aí que todos deveriam adotar. Tá isento de... Você mesmo pode cometer umas falhinhas de vez em quando.
Pra mim, sinceramente, eu vejo, tipo assim, toda pessoa que cai nesse cenário, eu vejo que, tipo assim, que ela, pelo menos um raciocínio na cabeça dela é o seguinte: por mais que ela esteja errada hoje, ela fez algo errado hoje, pro objetivo que ela quer pregar ou chegar no futuro, tipo assim, vale a pena. Tipo assim, não, eu tô falando isso hoje, eu fiz isso hoje, mas foi por causa disso. Ou tipo, eu fui hipócrita, sei lá, alguma coisa, mas eu luto por esse objetivo, porque lá no futuro vai ser melhor pra todo mundo, entendeu? Então, tipo, todas as ações reais dela e no presente, ela se isenta por um futuro hipotético, entendeu? Ela sempre vai poder falar, não. Todos os argumentos desse povo doido é sempre assim, tipo, não, eu tô fazendo isso agora porque no futuro vai ser melhor. Nem que hoje você mate todo mundo, entendeu? Lá no futuro vai valer a pena. Só que esse futuro não chega, cara. Então você, tipo, cria na sua cabeça um mecanismo pra você ficar se isentando constantemente dos seus erros, entendeu? Eu pelo menos vejo assim. Licença moral. Né? E você falou povo doido aí, então vocês acham que vocês não são hipócritas em nenhum sentido, nunca? Eu sou. Na verdade, pra mim já tá partindo da premissa que eu não sei nem cuidar da minha vida direito. Então a última coisa que eu quero fazer é sei lá, escrever um código de conduta pra toda a sociedade, por exemplo. Eu não posso concordar com uma coisa não, mas... Nesse exemplo que o César deu... Que nem Agora, se for no meu feudo, quem escutou anarquismo aí, sim, no meu feudo vai ser eu, hein? Nesse exemplo que o César falou que a gente tava conversando aí, do cara pregar uma coisa, dar uma imagem, mas no âmbito privado isso é outra coisa. Não sei se é tão hipócrita assim. Mas, que nem eu falei, cara, tem hipocrisia do dia a dia, mesmo que nem a gente tá falando no episódio, que eu falei no episódio que a gente gravou lá, que a gente falou do post, que eu falei, cara, tipo, faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço, porque... Um conselho sincero é assim, a pessoa, o que você acha que eu devo fazer? Você tem que falar, você me conhece, a pessoa conheço. Você sabe que eu já fiz merda pra caramba? Você quer ouvir? Quero. Certo. Vocês sabem que tem pesquisas aí, experimentos que mostram que as pessoas tendem a não gostar de um hipócrita do que de um mentiroso explícito. Ou em outras palavras, para ficar mais claro, eles preferem um mentiroso do que um hipócrita. Sim, ainda menos raiva. Então, agora eu quero... A gente já exploramos aí as razões que podem levar pessoas a serem hipócritas, como dessa imagem aí, da licença moral. Então agora eu vou voltando, mirando pro outro lado, de quem tá vendo esse hipócrita. Por que eles geram tanto desprezo, tanta raiva? Qual que é a perspectiva de vocês aí? Eu senti na voz do César, ele fala desprezo. Eu não sei, eu já tive um grande problema com isso. Eu nunca parei pra pensar o porquê me irritava tanto. Porque realmente, tipo, mentira. E às vezes você sabe que a pessoa tá mentindo, ou você descobre eventualmente. Mas hipocrisia, eu não sei. Eu não sei se. O César eu acho que não, porque nem tava muito aqui no Brasil, mas o Pedro talvez lembre que então, há uns anos atrás aconteceu umas coisas que eu falei, hipócrita. Eu não aguento essa hipocrisia. Do quê? Da política, você tá falando? Não, é âmbito pessoal mesmo. Cara, não sei lá, nunca parei pra pensar o porquê de ter tanto mais ódio da hipocrisia do que da mentira. Porque hipocrisia, tipo, você conhece a pessoa que tá fazendo. Tipo assim, conhece mesmo? Você chama de alguém de hipócrita é porque você sabe, não, entendeu? Eu acho que... Diferente da mentira, peraí. você não sabe. Vou botar um freio aí. Não tem político hipócrita, então? Nossa, tá louco? Não, mas agora... Não, tipo, eu não sei, pelo menos o que o do Pedro tá falando aqui, eu acho que ele tá dando um exemplo pessoal, né? Tipo, você conhece a pessoa, você sabe como a pessoa é, aí você tá num lugar com alguma coisa, ela fala alguma coisa pra outra pessoa, assim, você até dá aquela virada de cabeça, assim, pra ela, falar, tipo... Que? Não, isso não é assim não, cara, o que você tá falando? Mas aí eu acho que vocês estão entrando num mérito muito de sentimentos particulares do círculo social.
Que eu entendo que um hipócrita que você conhece é pior do que um hipócrita político, Mas o autoridade hipócrita político, pública. na maioria das vezes, política, a premissa é mentiroso. Tudo que vem é mentira pra mim. Certo, mas aí que tá. Pega o Maluf da vida. Tem muita gente que fala, ele mente, mas pelo menos ele é honesto. Não, ele rouba, mas Ele faz. rouba, é mas faz, diferente. pô. É diferente. Algo nessas linhas aí. Mas tem essa concepção também de que um político hipócrita é pior do que um político mentiroso. Vocês diriam que não? Pra mim, político, no geral, é lixo, gente. Não reduza tanto assim não, cara. Você tá indo contra a toda a premissa do VB aqui. Que eu tô todo político. Eu não gosto de político, eu não gosto de política. Não gosto. Seu filho vai acabar virando um. Nossa senhora, pai, sou vereador, some da minha casa. Pai, eu sou nazista, tudo bem, pode ficar. Político não. Existem incentivos. Mas aqui, então, vamos entrar no ponto. Vocês Mas falaram enfim, aí eu entendi que... o que você quis dizer, César. Sim, Tipo, sim, é. Aham. parando pra pensar, eu não sei o que pode exatamente estar causando essa fúria nas pessoas, sabe? Eu não... Não, hipocrisia. Eu gostei do que o William falou aí, que eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Esse é o propósito do Veja Bem. Boa. Não, quanto a isso. Tipo, eu não parei pra pensar o porquê de me dar tanto ódio. É mentira. Tantas mentiras. Mas a hipocrisia é uma coisa, nossa, irrita, hein? É porque, tipo assim, vamos parar pra pensar. Quando você escuta, quando você vê um hipócrita, você vê que é uma... Como é que eu posso falar? Uma situação mais... Igual você falou, a gente tava citando casos de pessoas que conhecem. Normalmente tem a questão do sentimentalismo amarrado que você mencionou, Sim. concordo. Mas em cenários, tipo assim, digamos, políticos, é porque, pensa bem, o cara se elegeu mediante aquela promessa. Ou seja, por mais que ele esteja a um nível nacional, o fato de você ter votado nele é que você depositou uma confiança nele. Uhum. Então você tem um laço ali de ligação com ele, entendeu? Essa quebra desse laço que eu acho que é Sim. que é o maior motivo de fúria nas pessoas. Mas mesmo assim, se ele prometer construir 100 escolas e não construir, não vai ser a mesma coisa dele falar eu sou a favor de políticas ambientais e assim que ele é eleito, ele aprova minas de carvão no lugar, na cidade inteira. Para mim tem uma distinção muito chave aí entre simplesmente mentir, que é já meio esperado, já é meio carne de vaca, por assim dizer, e o ser hipócrita explícito que a gente está falando aqui. Hipócrita é igual traidor. Você já ouviu? Tem pessoas que falam. Eu não lembro quem que falou assim. Entre poder atirar no seu maior inimigo ou em traidor, atire no traidor. Eu não lembro de quem que é essa frase agora. Mas eu sempre vejo que essa quebra de laço, desse laço que eu mencionei, é sempre muito mais grave do que propriamente, tipo... É sempre mais doloroso quando vem, tipo... Não sei se vem mais próximo, vem de mediante uma promessa, assim, que a pessoa vai contra aquilo, entendeu? A decepção é sempre maior. Mas, bom, vou compartilhar aqui a minha perspectiva e também um pouco do que eu andei lendo. Que a razão que normalmente temos uma reação mais negativa à hipocrisia do que a mentira é porque a hipocrisia normalmente envolve a humilhação de outras pessoas, a vergonha alheia, para o ganho da imagem dessa pessoa que está sendo hipócrita. Então existe uma coisa aí de tirar vantagem daquele seu discurso para se colocar numa melhor posição de superioridade, de clareza, julgando os outros. Então, quando você fala uma mentira, vou construir 100 escolas. Você não construiu? Não deu. Tudo bem, é ruim, mas você não humilhou ninguém, você não envergonhou ninguém, você simplesmente mentiu. Agora, quando você fala, vocês aí, não sei, sindicato da mineradora de carvão, vocês são a praga na terra, vocês querem destruir o futuro dos nossos netos, vocês são pessoas más. E aí, de repente, ele é eleito e apoia todas essas indústrias aí. Indústria e fogo, velho. Então, tem aí que tá a espinha dorsal da coisa. Ele ofendeu um grupo, se colocou numa posição de superioridade em razão dessa vergonha pública que ele ocasionou para aqueles que não fazem, igual ele estava falando. E, de repente, ele está fazendo o mesmo. Então, teve
não só a mentira, teve todo esse efeito aí, eu sou melhor do que os outros, quando na verdade é só mais um merda. Então essa é uma perspectiva do porquê. Eu quero saber se tem sentido pra vocês concordam? Sim, sim. É o que a gente tá falando, né? É meio que a gente tá falando o negócio dele. É mais a sua imagem mesmo ali. Do que É, não foi. Sim, concordo. De tudo que a gente falou aqui. Então, veja bem, ouvintes. Quando vocês forem promover algo que aumenta o valor de vocês em alguma medida, lembre desse efeito aí, que o hipócrita é mais odiado do que um simples mentiroso. Então quem tiver pensando em seguir na carreira política, pode mentir à vontade, não seja hipócrita. Mentir já é esperado. Mentir triste, já é né? esperado. Que coisa triste, né? Por que se liga a política? House of Mentira. Cards. Pronto. Que assim, agora podemos passar pro o não fazer por inação, mas só que para bater naquele martelo lá do começo, mesmo sabendo de tudo isso, porque ninguém fala também eu gosto de ser hipócrita, eu me orgulho de ser hipócrita. As pessoas normalmente são hipócritas, incluindo nós mesmos em muitos momentos. Situação ruim, né? Quando você se pega sendo hipócrita. Porque temos mais informação e quando estamos defendendo o nosso pescoço, as variáveis Vai mudam. no banheiro, se olha no espelho e só vê Não, decepção. porque desse negócio eu tava vendo do estudo, inclusive é lá da sua faculdade, César. É? Da de Michigan. Michigan lá. Que os caras, eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram teste de... deram uma situação, dar conselho pra essa pessoa. Como é que é? Não, ele dava conselho pra pessoa, beleza. Aí ele falou, você tomaria esse conselho que você acabou de dar, você daria pra essa pessoa? Aí, tipo, a maioria das pessoas ficava meio relutante e tal, beleza. Aí eles fizeram um teste de novo, mas ele falou assim, só que agora, quando você tiver faça como se você estivesse dando conselho pra você mesmo. Mas em vez de você usar pronome tipo eu, pra mim, etc. Coloca o nome fictício. Coloca na terceira pessoa. Pra ele, tipo, traz você como na terceira pessoa. E eles viram que tipo, muitas vezes quando as pessoas se colocam de fora da situação, meio que se veem fora da situação, elas são mais... como é que chama? Elas são... Tem mais elas são mais objetivas, não mais objetivas, mas tipo, meio que o leque abre. O leque abre. Então, tipo, você começa a ver outros pontos e ver a situação, você realmente para pra pensar. Por isso que geralmente quando um amigo vem te perguntar alguma coisa, não sei o que lá, tipo, você para pra analisar a situação, você pergunta as coisas pra ele, você quer saber detalhes pra saber o que falar, tá ligado? Mas quando é pra você, sua mente tá naquele turbilhão, e que nem eu falei, você tem informação demais, e você meio que vai só, tá ligado? Tipo, não é a mesma coisa, você não tem a capacidade, quando é pra você não tem essa capacidade de, tipo, se ver na terceira pessoa e... Mas é lógico, quando você tá com um observador, tem um leque que pode ver de tudo, você vê de cima, pensa bem, pensa bem, se você tá num avião olhando pra um cenário abaixo, é mais fácil você enxergar do que você tentar ver esse mesmo cenário a pé. Pera aí, um exemplo bom aí, Pedro, é de todo mundo dar opinião no partido de futebol lá. Onde que o ataque deveria estar, o que a defesa deveria fazer. Exato. Pô, olha o cara lá do outro lado, o jogador, o lateral direito lá sendo marcado, não tá vendo o outro lado, o cara, por que não passou? 5 negros em cima dele. É bem isso. Tem toda essa questão da informação. Acontece algum problema, tipo, acontece alguma merda, você nunca sabe o que fazer. Ou melhor, o observador que vê tudo é Deus. Aí é fácil de você ver. Mas tem observadores profissionais também, né? Que são os juízes, que tem que contemplar a evidência, medir o peso. Não é que esse exercício aí é desmerecido. Mas tem que fazer com cuidado e sempre considerando os enviesamentos, né? De quem tá dentro, quem tá fora e quem tá sendo considerado. Mas um outro experimento legal aí, já que você falou disso, William, é de acho que é de Yale, link nas referências como sempre, que as pessoas têm que fazer uma atividade extremamente tediosa, uma atividade mais interessante. Eles têm que determinar num grupo quem vai fazer que atividade com cara ou coroa. Só que esse cara e coroa é feito em privado. Não tá todo mundo vendo. Você fala pra pessoa, vai lá, tira cara e coroa e determina quem vai fazer o quê. A princípio, parece obviamente justo para todos, que seja decidido assim, aleatoriamente. Até que chega na salinha e 80% das vezes as pessoas que fazem atividades mais interessantes foram aqueles que fizeram o cara ou coroa nessa salinha sem ninguém ver.
Mas também, né? Então, Ou você quer pular de bungee jump? Ou você quer ficar fazendo planilha no Excel? Então, mas aí, veja bem, você concordou com aquele princípio de, tá bom, é justo eu decidir isso no cara ou coroa, você fez um discurso ali, assumiu uma posição, e lá na salinha, o que você fez? O oposto. Só mais um dia de ser humano, você fala. Padrão. O curioso aí é ver que os hipócritas têm suas razões também. A gente está brincando aqui, até falando sério, em muitos sentidos, de que eles são os piores por se aproveitarem da situação para se colocarem no pedestal. Mas tem que considerar esse outro lado também. Eles estão considerando cenários de próprio benefício, não só de imagem. Até self-preservation, para pensar. E veja bem também que aqui até um pouco de empatia, talvez, por as pessoas mais hipócritas tendem a ser aquelas com menos qualidades, que não são apreciadas por muitas coisas e tem que subir num pedestal em particular para provar a elas mesmas, ao círculo que se encontra, que tem um valor assim de redenção. Olha, eu sou um lixo, mas... Mas vem normalmente de inseguranças pessoais, de como é tratado dentro do círculo social. Então, assim, não dá pra, com um martelo absoluto, falar, ok, são 100% pessoas horríveis porque fazem isso. Porque nós mesmos já estivemos nessa posição e tenho certeza estaremos ainda muitas vezes nas nossas vidas, conscientemente ou não. Cara, é falha humana, pra ser sincero. Tem casos, sim, um cara... É igual um mentiroso, como é que é? Tem uma pessoa que mente, todo mundo mente de alguma forma, mas tem aquelas pessoas que... Eu até esqueci o nome daquela doença que o pessoal mente compulsivamente. Mentiroso compulsivo? Não, tem uma que a pessoa mente constantemente. Tipo... Sim. Não é a mesma coisa você falar, putz, cara, não deu pra ir na sua festa porque meu cachorro tá passando mal. Aniversário do meu gato hoje. Agora pegar 10 mil reais com alguém e falar, não, eu te pago depois, e nunca pagar, entendeu? São cenários e cenários. Eu entendo que a hipocrisia, até um certo nível, é fato que todo mundo em algum momento já foi e ainda vai passar por isso. Só que existe uma linha, cara, do que é tolerável, por assim dizer. Mas sempre tem os dois lados da equação, né? De quem é hipócrita, que às vezes talvez nem tenha essa reflexão de que tá sendo, porque tem a licença moral. Essa é uma coisa também que eu penso. Às vezes, a pessoa tá sendo hipócrita, mas ela realmente não vê. Ela realmente não acha que ela esse é o problema. Hipócrita. Então, porque a gente tem que parar pra pensar. Nesses casos que a gente tava definindo os hipócritas mesmo, o que a gente tava mencionando aqui. Se na visão deles eles não são, então querendo ou não, é tudo uma questão de... Hipócrita em dobro, então, Bray. Você deve ser contra os hipócritas, mas eu não sou um. Não, aí a questão é de variáveis. Se eles estão... Aí acho que é a premissa de que você tem a ver. Tem quem está sendo hipócrita e quem está vendo o hipócrita. São perspectivas diferentes. E é muito fácil ver, por tudo que a gente falou lá, a visão do narrador de futebol, do comentador. Mas quem está fazendo, a gente presume, e às vezes essa presunção... Presunção é a palavra? Quando você presume algo? Sim. Então, essa presunção é correta porque se a pessoa dedica tanto tempo a criticar pessoas por fazer algo que, segundo ela, não deveriam estar fazendo, ela também deveria ser capaz de analisar ela mesma fazendo aquilo nas próprias situações, no próprio âmbito pessoal. Então, obviamente, estamos sempre presumindo, mas é uma presunção. Sim, tem exceção. Talvez não, talvez sim. Mas aqui no caso explícito, de falar não consuma carne e depois vai pro churrasco, como você justifica a pessoa não se dar conta que está sendo hipócrita nesses casos aí? É verdade. Esse aí não tem como. Não come carne com bifão cortando. A dieta pro mundo ideal daqui a 50 anos é comer inseto. Eu vou comer bife. Aí eu acho que o que ajuda a dar uma paz mental é só ver lembra o espectro lá de coisas definíveis e mais subjetivas?
Comer carne tá bem pro lado de todo mundo entende, sabe o que é, bem objetivo em formas gerais. Agora, você falar que as pessoas deviam ser mais justas, deviam ser mais consideradas, deviam ser todos esses termos aí que podem significar infinitas coisas para diferentes pessoas. Aí sim você tem essa possibilidade de que falar, a pessoa está demandando justiça aqui, mas olha como ela atua do outro lado lá. Mas aí está usando princípios diferentes. Então, aí a minha perspectiva do porquê isso acontece é isso. Quem diz muito aqueles discursos oceânicos de conceitos, normalmente vai ser hipócrita, porque dependendo de quem vê, exatamente a mesma coisa que ela disse não se aplica na situação que ela está visualizando. Mas aí a gente volta pro nosso amigo Wittgenstein lá. Deixa esse cara em paz. Mas isso explica porque algumas não se dão conta e outras sim. Então para ficar aí é uma boa, acho que diretiva para nós mesmos e para observação também, né? Que nível de definição está sendo o que a pessoa está dizendo que deve ou não deve ser feito. É algo realmente tangível? Eu só quero colocar esse ponto pros ouvintes. Eu nunca vou dizer. Eu nunca vou dizer pra vocês o que fazerem. A não ser que vocês estiverem morando no meu feudo. Aí é outra história. Eles vão fazer o que eu quiser. Mas bom, acho que suficiente aqui de hipocrisia. Já deu pra acho que dar uma pensada legal do por que não gostamos e por que isso tende a acontecer mais do que não acontecer em diferentes contextos. Mas agora eu quero pular para a segunda parte da análise do efeito farol. Essa segunda parte, a intenção é explorar o porquê, diferente da hipocrisia, que é atuar de forma contrária àquilo que a gente promove como correto, por que às vezes a gente simplesmente não atua? Por que só sabemos o que deve ser feito e não estamos falando para ninguém, faça isso ou seja assim. Simplesmente sabemos dessas teorias aí, desses preceitos vagos de que não é bom discutir com alguém enquanto você está se sentindo nervoso, ou você deveria economizar mais, gastar menos com coisas não necessárias. E ainda assim, o que mais fazemos no sentido... É o contrário. Não no sentido hipócrita, veja bem. Não é que você está falando, não faça isso porque eu não faço. É só, ninguém deveria fazer isso, eu sei. Faz sentido, porém, eu não consigo. O cara usando crack. Ai, quero. Olha o crack. Eu imagino, César, que aí nesse ponto de verdade. Também, assim como qualquer outra situação, né, varia de pessoa para pessoa, mas eu penso que existem motivos, os principais são, não sei se na maior parte dos casos é um chute muito alto, mas psicológicos ou até fisiológicos, não sei. Uma pessoa que, sei lá, igual a gente falou sobre TDAH lá, que pessoas têm mais dificuldade, acabam não conseguindo fazer o tipo de coisa. É uma situação, tipo assim, se ela previamente não tivesse essa informação, esse conhecimento, ela iria sofrer por toda a vida. Então, tipo, pode ser que muitas vezes ela tem essa vontade, mas é igual um problema fisiológico que ela não conhece, no caso. É bem difícil você falar, como é que eu posso dizer? Justificar o porquê não fez. Ok, está indo por capacidades. Você não pode demandar, por exemplo, mesmo pessoas com deficiências, seja mentais, físicas ou até mesmo de idade. Você não pode demandar uma criança, por exemplo, que atue de maneira contemplativa numa situação quando ela tem 3 anos de idade. Eu acho que existem cenários, tipo assim, não acho que também não é desculpa, tipo, igual você falou, não é desculpa. Pode ser que hoje, que todo conhecimento que existe, informação ao dispor aí, imagino que é muito mais fácil de resolver esse tipo de problema do que antes, mas existem fatores aí que fogem um pouco da perspectiva de achar que é só uma tomada de ação. Você entra num campo psicológico ou propriamente fisiológico. Caso for uma doença, alguma coisa, uma alteração de hormônio no cérebro, etc. Não, mas é mais esse aspecto que você fala de... tipo, imagina a gente. Obrigado aí. Eu não sei, eu acho que tem um pouco de... Por exemplo, vamos tornar pessoal. Eu vou falar agora. Isso mesmo. Mais o
O padrão é esse, cara. Porque sim. qual é a nossa referência? Porque Né? nós não sabemos o porquê as pessoas não fazem o que elas acham que deveriam fazer. Só sabemos o porquê não fazemos o que pensamos que deveríamos fazer. Então vamos começar por aí. O Pedro já deu uma perspectiva dele já. Agora manda aí, William. Pra mim é falta de disciplina. Falta de disciplina eu acho que é uma das coisas que mais pesa. Porque você sabe, você acorda de manhã e fala, pô, eu devia fazer isso. Se eu fizer isso, sabe, vai ser bom. Eu sei que eu começo devagarzinho, eu faço agora, aí amanhã eu faço um pouquinho mais, depois eu vou estar fazendo naturalmente. Olha que lindo, é um processo natural. Gradual, bonito. É só começar, só dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo. Todo estudante que tem que entregar uma redação daqui a um mês sabe exatamente que vai escrever redação um dia antes. Exatamente. É que nem, nossa, tipo, tá vendo, no meio das pesquisas eu acabei acabando parar em outros vídeos. O cara fala um pouco sobre o negócio de procrastinar mesmo. É. E ele dá esse exemplo, que ele fala, tipo, que ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele até se programou certinho, inclusive ele tinha que entregar o como é que chama? O teste final? Não, tipo, TCC. Eu tinha que entregar o TCC. Aí... Enfim, tinha que ele entregar tinha que entregar alguma coisa e tinha que ser feito durante o ano inteiro. A conclusão de curso ali, ele tinha um ano inteiro pra fazer. Uhum. Aí ele falou que se planejou certinho, ele fez uma tabelinha, fez um negócio, tudo, anotações, sei lá. Nesses meses, esses 3 meses eu faço isso, esses 4 meses eu faço isso, o resto do mês eu faço isso, e dá pra entregar de boa. Aí foi 1 mês, foram 2, 3, 4. Aí ele falou que um belo dia ele acordou e falou, caralho, faltam 2 semanas pra entregar o negócio, eu tenho que escrever 90 páginas, tá ligado? Aí ele falou, bom, vou ter que começar agora, né? Vou ter que dividir o negócio de 1 ano em 2 semanas. Aí ele planejou tudo certinho, não sei o que lá, e quando ele foi ver, faltava um dia. E aí ele falou o que eu tive que fazer? Tive que passar, ficar mais de 24 horas, 30 e poucas horas acordado, escrevendo 900 páginas. Aí ele falou, ele até zoou, que eu entreguei pro meu professor, eu falei, pô, agora já era, né? Agora fodeu. Aí ele falou que o professor dele foi chamado depois e tal, falou, a gente nunca recebeu um trabalho como o seu. Você tá de parabéns, acho que foi um dos melhores trabalhos que a gente já recebeu, não sei o que. Aí a plateia, aí ele dá uma olhadinha pra plateia, a plateia bate pau e fala, só que não foi isso que aconteceu. Falou que tava uma bosta o trabalho. Faltando um monte de coisa, tem que fazer tudo. Isso tem um TED Talk, né, William? É um TED Talk. Acho que você já viu também, essa deve ser. Sim, macaco no cérebro. Do macaco no cérebro, exatamente. Na hora que eu vi isso daí, eu falei, olha, o fato de eu ter ido parar naquele vídeo já é um ótimo exemplo pra mim. Porque eu tava vendo outra coisa, nada a ver com isso. Aí eu falei, olha que legal. Aí eu cliquei lá e pronto. Esse vídeo, ouvintes, é um dos mais populares do TED. É engraçado e realmente tem bons insights. Sim. Essa falta de disciplina aí, eu acho que está correlacionada um pouco com o que o Pedro disse também, William, porque como a gente falou lá no episódio Atenção, VB mais Atenção, é mais fácil para algumas pessoas direcionarem o longo prazo do que para outras. Uhum. Como sabemos, nossa mente, quer dizer, sabemos, como falamos lá naquele episódio, nossa atenção é direcionada por muitas coisas. Às vezes por um estouro, às vezes por uma preocupação realmente central na nossa vida. Então, essa coisa de disciplina aí tá não só correlacionado à importância da coisa que você tem que fazer, mas sua capacidade para focar naquilo no tempo adequado também. Então, casa um pouco com o que o Pedro falou aí, e é uma dica para quem não escutou o VB mais Atenção ainda para ir lá conferir. Estão relacionados esses conceitos. Mas você tem algum outro aí, além da falta de disciplina ou capacidade de controlar a própria atenção? Do porquê que você não faz o que você sabe que deveria estar fazendo? Cara, no meio, eu até voltei, quando eu tava vendo, eu voltei lá no Quora. De volta às origens. Só porque a gente falou que não usava mais, ele foi lá e usa assim. Não vou ser hipócrita. Eu hipócrita. E o cara, uma resposta que eu gostei, o cara falou que, né, de questão de projetos, coisas que ele reparou nele mesmo, até nas pessoas em volta dele. Era isso, tipo, uma era realmente a falta de disciplina e tal. Mas ele falou que, às vezes, a própria falta de iniciativa, né? De realmente, pelo menos, começar a fazer um negócio, por mais devagar que seja. E aí ele entra um pouco nesse negócio, às vezes, tipo, você sabe o que você tem que fazer, mas você não confia em você mesmo, você acha que você não vai conseguir. Você tipo, pelo padrão que você já tem de, eu sei que eu vou começar e vou fazer um dia, e chega no final de semana eu não faço, no final de semana eu já não vou fazer mais.
Então você meio que, tipo, você não confia que você vai conseguir fazer, por mais que você saiba que você tem que fazer, tá ligado? Um negócio mais de confiança. E ele até dá uma romantizada que faz um negócio, às vezes, da paixão mesmo. Você fazer alguma coisa que você realmente tá gostando, realmente acredita, não sei o que, meio que você faz, você não se sente pressionado a fazer nem nada. E aí, sei lá, uns pontos que ele deu que eu achei legal. E principalmente a coisa da confiança, às vezes. Você fica meio no padrão, você já tem aquele mindset de, porra, eu sei que eu não... Por que eu vou conversar se eu sei que eu não vou fazer? Igual eu tava vendo até esses tempos atrás também, vocês estavam comentando sobre, no caso, de, por exemplo, o cara apresentar um projeto, lá, a conclusão do curso e tudo mais. Eu tava vendo falando que hoje o número de pessoas que sofrem, não só com uma frustração, por assim dizer, não chega a ser uma depressão, mas um estado que a pessoa fica num estado mais psicológico mais triste, por quê? Porque, digamos, tipo assim, hoje a gente tem essa premissa igual, você tem que estar cursando, fazendo alguma coisa, faculdade, etc. E algumas dessas pessoas não tem o perfil para isso. Não é todo mundo que é um acadêmico. Uhum. Então você coloca uma situação numa pessoa que ela tá fazendo aquilo por uma segurança hipotética, financeira, a longo prazo, que ela não tem certeza. Mas o fato dela não gostar e o tempo, que inclusive é o fator predominante aqui que ela não vai recuperar de volta, sim. Então eu sinto que tipo assim, não é que eu consigo entender. Você entende melhor porque a pessoa talvez não tenha um ótimo desempenho dentro daquilo, entendeu? Sim. Que ela não consegue fazer. Porque talvez ela esteja direcionada a realizar alguma coisa devido ao ambiente que ela tá, só que ela realmente não quer fazer. Ponto. Peraí, então eu acho que estamos entrelaçando alguns conceitos. Porque a premissa aqui era, você diz para você mesmo que é algo que você deveria estar fazendo. Então, você está presumindo que você quer fazer aquilo, não é que é imposto, a sociedade demanda. Mas eu vou desenvolver um pouco aí. Pode ser, esse da escola não sei se aplica, mas o de ir para academia, por exemplo. Muitas pessoas sabem que deveriam se exercitar, que é bom para a saúde, bom para a mente, etc. Mas não conseguem exercer essas atividades físicas. E aí o que você está falando é que a sociedade diz que tem que ir para academia, mas a pessoa não gosta de academia, não gosta das máquinas, não gosta do ambiente, não gosta de ter que, sei lá, se transportar até lá. Aí a pessoa acaba preferindo a comodidade porque não acha que está alinhado com o perfil para academia. É mais ou menos isso que você está falando, né? Então a pessoa ainda não faz porque não gosta da forma como esse conceito de saúde é estabelecido? Essa é a sua linha de raciocínio? Não eu acho que varia de caso a caso. Primeiro, a própria definição daquilo que eu quero, a gente tá partindo do pressuposto que é uma certeza, cara. Hoje, infelizmente, o feeling que eu tenho, tipo, pessoal, acho que, tipo, não é tão simples assim, entendeu? Eu sinto que algumas decisões que eu já tomei na minha vida, em um certo momento, eu achei que era por, tipo, decisão própria, acabei vendo que não foi, entendeu? Então eu imagino que existe, tipo... Você escutou o app livre-arbítrio? Não, mas eu digo de verdade. A gente aqui, no exemplo hipotético aqui, beleza. A gente é algo que eu quero fazer e tenho certeza absoluta 100%. Só que se a gente trazer no escopo mais da realidade, talvez pode ser que não seja realmente o que você quer. Tá bom, então aí acho que dá para resumir esse ponto aí com não fazemos aquilo que, em teoria, queremos fazer, porque quando começamos a fazer, descobrimos que não é realmente aquilo que a gente pensava. Que eu tô pensando voltado mais pro exemplo acadêmico que eu comentei. Tipo assim, vai ver que o cara tem o dom de trabalhar com madeira. Ele abrir uma marcenaria, talvez tenha Pode não ganhar grana, queria ganhar se ele fosse um engenheiro, mas... Ou talvez ele ganhe até mais. Móveis rústicos, por exemplo. Fazer móvel pra casa de artista e o caramba. Ou ele trabalhar como engenheiro... não sei quantos milhares de horas e tira a mesma coisa. Tudo depende do perfil, né? Mas não sei como isso ajuda na reflexão, porque se ele tem o dom para madeira, a premissa aqui é que ele acha que deveria trabalhar mais com madeira em vez de com planilha de Excel. E por que ele não trabalha com madeira? Essa é a pergunta. Sim. Porque ele não trabalha com a madeira. Ele pode desmatar, cara. Bom, acho que vocês compartilharam uns pontos aí de não ter disciplina, não ter o foco necessário, às vezes não saber realmente se é aquilo até começar.
Mas bom, eu anotei 3 coisas aqui do meu lado que se aplicam no meu caso. Tem muitas coisas que eu acredito fortemente que eu deveria fazer mais mas não faço. E aqui eu anotei as principais razões do porquê. A primeira são 3. Não me importa, ele fala. Primeira delas, não me importa. A primeira é não falar dela. Você faz Clube da Luta. Não reconheça as suas debilidades. Bom, são 3 razões que eu tenho aqui. A primeira é hábito. Como a gente comentou lá no episódio hábitos, a gente pode pegar o exemplo de fumar aqui. Todo mundo sabe, em linhas gerais, que não é bom para a saúde fumar, mas quem já fuma tende a continuar fumando. Porque o hábito é difícil de tanto abandonar como criar. Hábitos, digamos, não saudáveis é ruim, quer dizer, ruim, é sempre difícil abandonar. E para hábitos saudáveis, como sair para correr, ir para academia, fazer algum tipo de atividade física, é difícil implementar. Então, por que mesmo sabendo que eu queria, seria bom para mim sair mais recorrentemente para correr, eu não faço isso? É porque não está no meu hábito. Eu não fui suficientemente disciplinado para fazer com que eu não pensasse tanto nisso, que fosse mais fácil. Como a gente falou de escovar o dente. Ninguém pensa em escovar o dente ou vê como um esforço tremendo que vai gerar mais frustração que benefício. Quem vai para academia recorrentemente sabe disso também. Que quando você deixa de ir, você sente falta, o corpo dói. É mais fácil ir para academia do que deixar de ir para academia, porque já é um hábito. Não é que você tem que pensar sobre isso, é aquilo. Assim como escovar os dentes. Então, acho que muito das minhas razões pessoais que eu não faço esse tipo de coisas, como sair para correr mais, que eu queria, é porque eu não tenho o hábito recorrente de, sei lá, toda terça-feira correr. Faz 3 anos que eu faço isso. Se eu tivesse, eu não estaria sofrendo com esse queria, mas não faço, porque já estaria sido implementado. Então, essa é a minha primeira razão, que realmente tem que estruturar os hábitos, tem que fazer com que vire um hábito. Aí já não é esforço, você vai poder fazer. Segundo, e esse eu acho que se aplica, vocês concordem, querem adicionar algo nesse exemplo aí? Se viram refletido de alguma maneira? Eu só não concordo como eu tô tentando. O César falou esse negócio de você, sabe, implementando aos poucos no seu dia a dia pra ver. E funciona. Mas que você faça, tipo, é algo que, sei lá, o seu ideal era você pegar, sei lá, 6, 5 horas do dia fazendo isso. Daí, provavelmente você não consegue. Aí você faz, tipo, 1 horinha, 2 horinhas um dia, 1 horinha no outro. Eu concordo com o César e eu tenho uma experiência não, tipo, como eu posso dizer, recente, por assim dizer. Igual agora, eu tô voltando correndo todo dia. Nos dias que eu não quero voltar correndo, que eu pego, tipo assim, carona com alguém, eu fico mal. Mas agora eu tô com aquela premissa. Se eu não vou voltar correndo, eu vou andando. E tem funcionado, cara, isso. É questão de hábito mesmo. Porque, igual falou, eu não sei se a própria comodidade... Eu acho que o difícil pra vencer é a comodidade mesmo. Você já tá dentro daquela rotina, aquela coisa. Mas realmente, cara, você mudar o hábito funciona. Eu comecei agora a criar isso, eu voltar correndo trabalho. Inclusive tem sido... A premissa que eu adotei foi essa. Tipo assim, olha, eu tenho que deixar de ver isso como um negócio à parte, uma tarefa à parte, e transformar isso em algo rotineiro. E pra mim tem sido mais fácil, desde que eu adotei essa visão pra seguir. A chave aí é a zona de conforto, como o próprio nome já diz, é bem agradável sempre. O desafio é trazer aquilo que você quer fazer para a zona de conforto. Que no primeiro momento, correr é desagradável, requer um esforço, mas uma vez que você esteja habituado a isso, vai ser parte da sua zona de conforto também. Você vai ter o runner's high, vai ter o desempenho que você quer, e aí vai estar a sua comodidade dentro desse hábito, e não fora dele. Sim. Tem que trazer pra dentro. Tem que manter também. Ouvintes, Esse é o primeiro eu falei no Bodas de Ouro lá. Pra mim, o Hábitos, que não foi o Bodas de Ouro, foi no grupo do Padrinhos, né? Falar em padrinhos, ó, um hábito bom aí, ó. Virar um padrinho, colaborar lá. Na hora que você for ver, você já vai estar aumentando a doação, vai ser, ó. O VB vai virar um hábito na sua vida. Isso, como o Pedro disse aí, ó, traz pra dentro a contribuição. Money in the Bank, aqui o caixa tá abrindo, ajuda nós. Que além do benefício de episódios exclusivos, como temos aí
recente do Black Mirror e do Extra do Bodas de Ouro. Também temos esse grupo no WhatsApp que continuamos a conversa, aprendemos com os ouvintes, debatemos Compartilhamos links, ideias. um monte de coisa. Aí realmente continua a discussão de maneira que vai ser habitual para vocês. Sem contar a camiseta, né? É. Agora a gente tá ganhando as camisas. A partir de R$10 por Agora mês, só quase vocês um mês. ganham. Vocês ganham uma camiseta lá e já tem pessoas em todo o Brasil. A gente pode dizer isso agora. Todo o Brasil usando a camiseta do VB. Se você é uma dessas pessoas aí, pode ir lá cumprimentar, dar os parabéns. Essa pessoa fez a escolha certa de virar padrinho ou O madrinha. padrinho foi trabalhar bonitão esses dias também. Verdade. Foi trabalhar com a camiseta do VB no peito. Olha só. Nossa senhora. Essa peita aqui é do bebê, cara. Nossa, da hora. Gênio. Bom, valeu novamente aí aos padrinhos e madrinhas que já estão no grupo e todos aqueles que estarão em breve. Contamos com vocês. E bom, voltando então para o tema de hábitos lá, eu só queria... A minha reflexão era que se tem uma coisa assim que, no geral, eu passei a acreditar depois de ler o material para o Hábitos, é que hábitos, prestar atenção em hábitos realmente pode mudar efetivamente coisas que você quer ter mais ou menos na sua vida. Então, escutar o EP 42, 41, link nas referências, algo que pode realmente te surpreender. Se não escutou ainda, recomendo. Eu mesmo já escutei umas 3 vezes, então não estou sendo hipócrita não. Vai lá que vale a pena. Bom, esse é o primeiro ponto então. Por que a gente não faz? Porque não temos os hábitos necessários para fazer aquilo de maneira recorrente, de maneira agradável, que não requer um esforço absurdo sempre. Isso daí não é nem só para, como a gente falou muito de saúde aqui, mas tem um hábito também de, por exemplo, passar raiva no trânsito, xingar o carro da frente, o carro de trás. Não é que os monges budistas são melhores pessoas inerentemente porque eles têm o dom da paciência. Eles ficam no monastério por anos e anos olhando para as montanhas. Então, eles treinam, eles têm um hábito também de focar a atenção naquilo que não gera frustração, naquilo que incita a reflexão. Isso é um hábito também. Ser mais calmo, menos nervoso, enfim. Todas essas questões mais de atitude, ter menos estresse na sua vida, em muitos sentidos, talvez até nos maiores deles, vem de hábitos. Então não foque só na coisa da saúde, foque também nessa outra perspectiva aí de não xingar tanto, ter mais paciência, enfim. Nesse quesito aí eu acho... Eu tô aqui no meu pequeno templo aqui, longe de tudo. Eu sou o cara do trânsito que xinga. O Pedro é o cara do trânsito que xinga. Eu sou budista, às vezes eu olho, às vezes eu tô no pique, sabe? Mas tem hora que eu olho assim, foda-se. O William é aquele cara que ele sabe que vai ganhar discussão, mas fala, não. Eu vou perder você conversando. Mas não vai o que fazer, mano. As prioridades do William são outras. Então, Atuando em virtude delas. Eu tenho que usar esse episódio justo pra priorizar as minhas prioridades. Tem que escutar e reescutar ele. Pô, William, Primeiro deu tem que exemplo. escutar. Deu exemplo pros ouvintes. Uma coisa que eu tava pensando, inclusive enquanto eu tava pesquisando, né, vendo as coisas pra esse episódio e tal, quando eu tava no Cora lá, que eu falei, porra, né? Eu pensei, quantas coisas eu já comecei e não terminei. Aí que, tipo, eu falo de meio que projetos pessoais, essas coisas assim. E aí quando eu parei pra pensar, a única coisa que eu comecei e seguiu firme e forte é o bebê. Porque tem um monte de contos ou histórias que eu escrevia que estão paradas. Esse dia eu lembro de curiosidade, eu fui entrar no blog, no site onde eu escrevia antigamente, né? Tinha um monte de gente me xingando lá, cadê o autor? Morreu, alguém sabe? Tinha uns caras conversando, alguém sabe se aconteceu alguma coisa com o autor, não sei o quê. Esse negócio foi postado há 1 ano e meio atrás, bababá. Aí eu falava, não sei, eu acho que ele tá bem, porque ele postou uma coisa no Twitter há 2 semanas, não sei o quê. Falei, eita, pô. E, sei lá, tive outras coisas. Eu queria antes do VB. Na verdade, quando a gente começou o VB, eu acho que ainda tinha o blog. Eu tinha o blog que eu escrevia lá também, não sei o quê. E era uma coisa que... Tipo, eu gostava de fazer. Virou, que nem o César falou, virou hábito. Se tornou parte da minha zona de conforto. Eu acordava de manhã e era automático. Eu ia lá, escrevia o negócio e tal. E era coisa que eu sempre tava fazendo, assistindo anime, etc.
Eu preciso exercitar isso de alguma forma. Porque era algo que eu gostava. Era algo que eu gostava de fazer e, tipo... Sabe, era natural, eu ia fazendo. Tipo, eu não precisava me policiar, falando, não, eu tenho que fazer isso. Tem que postar um hoje, tem que postar uma semana que vem, tem que postar... Eu só ia fazendo. E é natural. E é natural, ia acontecendo. Às vezes tinha dias que eu escrevia 1, 2, 3, aí eu só, tipo, colocava pra postar nos dias seguintes. Estava sempre à frente de quando precisava fazer alguma coisa. Aí o que aconteceu? A gente foi pro carnaval, a gente foi pra praia, ficou 5 dias longe, na hora que voltou eu tava morto de ressaca, e eu não sei, daí pra frente fudeu tudo. Já tinha outro hábito já. Já tinha outro hábito. Beber cerveja. Encher a cara e molhar e salgar a bunda. Você adota hábitos rápidos, hein, William? 5 dias já mudou tudo. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu não posso William é uma esponja. Se tirar de foto, fudeu. Eu tenho a solução pro William. Os ouvintes vão gostar. Tranca ele num lugar, só deixa pra ele escrever, então. Coloca comida e água pra ele, pronto. Fica lá. Mais provável é que ele durma o tempo inteiro. Verdade. Não sei, escrever... Eu lembro quando eu escrevia dá uma preguiça agora eu tenho. Transformar ele num podcast, transformar o blog num podcast. Desde que seja um hábito. Bom, pulando aqui pro ponto final então, porque o episódio tá ficando longo já. Além de hábitos aí, tem 2 razões, mas eu vou juntar essas 2 em uma aqui para agilizar. Elas estão bem entrelaçadas também. Que a gente falou de saúde, falou de atitudes aí, mas outra coisa que muita gente, nós mesmos inclusive, falamos com facilidade e não fazemos, não no sentido hipócrita, só no sentido teórico que deveria ser feito. Abandonar o emprego que não está te fazendo feliz, sair do relacionamento que não é tão saudável, gastar menos dinheiro em porcaria, esse tipo de coisa. Que aí não é uma questão de necessariamente hábito, embora também tenha suas partes aí, mas eu coloquei aqui como riscos e complexidades. Daí desse do trabalho... Eu falo por experiência própria, eu passei por isso, eu chutei o balde, mudei mesmo. Tirando a parte de... Pra ser sincero, foi a melhor coisa que eu fiz. Tirando a parte no terceiro que o César falou aí, de gastar dinheiro com besteira. Ou às vezes você tá lá com fast food, essas porra e tal, quer dizer, você fala que não tem porquê, daqui a meia hora eu tô em casa, mas ainda assim você gasta. De resto, filho, não tenho saco não. Trabalho é o meu maior exemplo. Eu passei pela situação. Deixa eu expandir um pouco aí. É que esses riscos aí, a gente falou lá no Economia Comportamental, VB 48. Nele a gente estabelece um princípio de que as pessoas, no geral, preferem não perder algo do que ganhar. Então, quando você fala muda de emprego, muda de namorado, namorada, muda de cidade, enfim, quando você fala em mudar de algo que não está tão positivo, você sempre está implicando uma possibilidade de que seja melhor, mas você está dando a certeza de que aquilo que a pessoa já tem já não vai ter mais. Então, trocar o indefinido pelo definido. Você está criando várias incertezas, está criando vários riscos, porque pode ser como no seu caso, Pedro, que você deu a sorte de encontrar um melhor trabalho, mas podia ter muito bem sido pior também, como você vai saber. Se todas, assim, no espectro de possibilidades, vão ter pessoas que vão fazer isso e vão acabar se dando mal. Assim como aqueles que saem de uma relação e entram em outra pior, que também já conhecemos e tem vários casos aí. Não, acho que esse negócio, no seu caso, Pedro, acho que você largou, mas você largou do osso quando você já tava com o outro na mão, né? Aí fica fácil. É que assim, não dá pra entrar no detalhismo de quando fazer, timing, etc. Aí é só o ponto principal, é o porquê que não fazemos. Se tá insatisfeito... o ponto principal, se tá insatisfeito com X... Tem que procurar você buscar a opção no Y, por exemplo. Porque, vamos ser realistas, a gente sabe que você é um cara dependendo da sua vida e tal, você não pode simplesmente largar o emprego. É que também Mas, porra, você não é obrigado a ficar lá. Você não fez, busca outras alternativas, assim, se você é o melhor vaga. Mas o porquê as pessoas não fazem? Porque eu concordo com o César. Trocar o definido por algo indefinido é igual andar no escuro, cara. Você pode seguir reto, não bater a cara em nada, mas ao mesmo tempo você pode cair no buraco.
Isso é arriscado e é complexo também. Não é só questão de mudança, porque normalmente não é uma variável só. Por exemplo, não sei se a gente falou lá na infidelidade, foi mais infidelidade, mas a questão lá da traição. Nunca é quase simples de trair o largo, como se fosse assim. Principalmente em pessoas em relacionamento a longo prazo, que já tem até, pode ter sociedade com alguns familiares, pode ter mentoria com outros. Você tem uma relação extremamente complexa com a família daquela outra pessoa. E tem memórias e coisas positivas em relação a muitas outras coisas também. E aí acontece essa linha aí da infidelidade e como fica todos os outros pontos nesse mosaico aí. Em teoria, tem todo mundo que vê de fora fala, não, tem que largar, né? Vai confiar numa pessoa assim, não merece, você não merece uma pessoa assim, enfim. Tem o discurso pronto já, mas quando volta para aquele que a gente falou no começo lá, quando você tem toda a informação do que implica romper aquele laço, em termos de familiares, de projetos, de propriedade, tudo isso, não é tão simples. Não é tão branco no negro. Então, essas complexidades junto a esses riscos aí, ao meu ponto de vista, justifica bem porque é tão difícil fazer aquilo que, em teoria, sabemos que seria o melhor. Musiquinha de fundo, até rinha, ficou até bom. Botou reflexão. Bom, aí o discurso é bonito, mas como podemos superar isso? Do hábitos lá a gente falou, começa pouquinho até virar algo agradável que esteja dentro da zona de conforto. Mas nesse caso de riscos, como que você diminui o risco, a incerteza? Como lidar com isso? Não sei, eu acho que num primeiro momento é um exercício que a pessoa pode trabalhar com riscos menores, por exemplo. Em vez dela começar colocando já sua carreira, sei lá, pequenas coisas, sei lá, o cara quer trocar de carro. Eu tô falando de uma pessoa financeiramente estável, tá? Nesse cara. Mas digamos, começar por riscos menores, que são mais controlados. Entendeu? Se não está contente no seu trabalho, talvez uma outra vaga na mesma empresa, que é mais fácil normalmente de conseguir com outro chefe. Como é que é? Trocar de chefe em vez de trocar de empresa, se o problema é seu chefe. Não. Eu acho que o ideal nesse cenário é começar por riscos controlados, menores, sei lá, num âmbito mais privado, dentro de casa, sei lá, tem alguma coisa que você não gosta de fazer. Digamos que você divide funções com seu parceira na sua casa. Eu não gosto de lavar a pia, prefiro lavar o banheiro. Em vez de ficar lavando a pia com raiva, troca. Pede pra trocar, ué. Sei lá. Começar por uma escala menor, entendeu? Cansei dessa criança, vamos trocar ela. Não. Acho que a grande figura aí é que normalmente não começamos pelo pontinho. Não é que a gente sente que o problema é o nosso chefe. Normalmente sentimos que o problema é a empresa, é o trabalho, é tudo. Porque quando tá claro que o problema é um ponto em particular, acho que não precisa de um gênio para tentar mudar aquele ponto em particular. Só que nessa nuvem negra aí de variáveis, a tendência é se sentir pressionado por tudo. E que isso implica risco, como eu falei, aquelas complicações lá. Você tá falando do risco controlado, então, dado o que você falou, imagino que o ideal para trabalhar isso é você criar os seus filtros, igual você falou, poder passar tudo isso, igual, o cara tá insatisfeito com a empresa, então, cara, antes de você falar empresa, cria aí uma etapa, tipo, uns filtros para ele, beleza, hoje eu tô revoltado com a empresa, mas essa empresa o quê? Em relação ao meu departamento? Não é em relação ao departamento. Em relação a, sei lá, chefe? Não é em relação ao chefe. Então é criar filtro para poder analisar. Mais que filtros é pontuar de maneira mais particular. Que nunca está puto com o governo brasileiro, você tá puto com a economia. Como você vai ficar puto com a economia? IGPM desgraçado, o cara gritando. Então, assim, acho que a reflexão aí é que é muito mais fácil você ficar frustrado com o relacionamento, com a família, com o negócio, do que é mais fácil fazer isso do que o exercício de reflexão de realmente o que te frustra e como poderia ser mudado em sentido produtivo. A gente sabe, a gente falou isso no Infidelidade lá também. É muito mais fácil você pular do barco no relacionamento do que realmente ter aquela conversa honesta e fazer um acordo de princípios. Mas vai pular do barco do que tentar arrumar ele enquanto tá navegando.
Então, esse é o resumo da história. Você sabe nadar. É difícil porque implica riscos, implica incerteza, mas dá para diminuir isso com uma reflexão mais pontual do realmente tudo ou são elementos e quais elementos e quanto você valoriza isso. Até chegar Aí você chega num cenário que não tem salvação, realmente tem que abandonar o barco, que vai gerar muitas vezes incertezas ou cenários até piores, mas aí é uma questão de decidir valores. Né? O que você valoriza mais? É o que você tem, mesmo sendo um pouco infeliz? Ou é a possibilidade de ser mais feliz em algo que você não sabe ainda? Mesmo tendo o risco de ser pior. Aí não dá pra sugerir nada aí. Cada um tem que fazer a própria reflexão. Nossa, que O bonito. César acabou de falar, me lembrou. Vamos lá, gente. Me lembrou um vídeo do Will Smith. Por quê? Ele fala que. Ele fala a frase. Que é The Moment of Maximum. Que o momento de. Tipo. A maior felicidade geralmente vem depois do momento de maior medo. que ele dá o exemplo de quando que ele foi pular de paraquedas, acho, a primeira vez. Na hora que ele olhou pra baixo, falou, nem fodendo. Falou, não. Aí o cara empurrou ele e na hora que começou a cair, ele. Meu Deus, eu tô voando. Falar isso pra uma pessoa que teve medo de morrer e morreu. Ou que ficou Eu tenho medo paraplégico. de morrer, deixa eu ver, tiro na testa. Medo de morrer não vai ter mais, tá Não morto? vai ter mais. Vai ter Em mais resumo, o nenhum. César falou pra vocês, gente. Seja um monge budista ou um santo. Isso, foi exatamente o que eu falei. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido aí, como já comentamos. Para aqueles que querem nos ajudar nesse exercício aí de reflexão e produzir mais conteúdo nesse naipe, exclusivos com coisas mais específicas, padrinho.com.br/vejabem, link nas referências. Também temos o iPad com desconto exclusivo para ouvintes de 20%, esses todos têm acesso. Mas aqueles que entrarem no grupo de padrinhos podem concorrer a um curso premium totalmente grátis. Então pensa lá naquele pacote de Doritos. Pensa aí, ouvinte. Agora, ó, vem aqui, ó. Olha o risco aí, ó. Não deixe de tomar ação. Isso. Se você sabe, em teoria, que é bom apoiar os criadores independentes cujo conteúdo você curte, por que você não fez isso ainda? Hã? Que tapa na cara. Não é uma reflexão. Veja bem, Não, veja bem. Nossa, o cara até chora, né? Nunca mais acessa o bebê, não é? Você não fez um arrombado, né? Falta isso. Você pode. Yes, you can. Yes, you can. Mas é isso aí. Nessa nota, não esqueçam de compartilhar também o que vocês pensaram, a experiência de vocês. Todos os links aí nas referências e o número do WhatsApp, para quem não lembra, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí. Vocês têm alguma mensagem final aí para nossos ouvintes? Lembre-se, Maluf. Seja o Maluf. Seja o Maluf. Não, seja o... Não é o poste, como é que você falou? O farol. Farol. Vamos- Falar vamos- lampião. Seja o lampião. Seja o farol. Seja o farol. Muda o nome do episódio pra lampião, por favor. Lampião de gás. Nossa Lampião Senhora. de gás. Tá bom, já deu já. Valeu, galera. Já deu. Aquele abraço. Falou, galera. Obrigado, gente. Até a próxima. Até. Lampião.